Talvez o Rio de Janeiro para ela fosse Botafogo e propriamente a casa de Natividade. O pai não apurou as causas da recusa, supô-las política e achou novas forças para resistir às tentações de Dona Cláudia. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. E a seguir, não, e seguiu-se como na escritura. Então o deixou o diabo, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos foram só um, que valia por muitos, e o pai lhe disse, beijando-a carinhosamente: muito bem, minha filha. Não é, papai? Bom, finalmente nós temos a explicação do título, né, do capítulo. Não foi a filha que tolheu a deserção do pai. Ao contrário, Batista, se tivesse de ceder, cederia à mulher ou ao diabo, sinônimos deste capítulo. Não cedeu de fraqueza. Perceba, não cedeu de fraqueza. Não tinha a força precisa de trair os amigos, por mais que estes parecessem havê-lo abandonado. Há dessas virtudes feitas de acanho e timidez, e nem por isso menos lucrativas, moralmente falando. Né? Repare, é claro que aqui é uma ironia, né? Mas o narrador está aqui afirmando o oposto do que o narrador do Cortiço afirmou, por exemplo, com a Augusta, né? Mulher do Alexandre. Tem um determinado momento que ele fala assim, puxa vida, será que eu consigo achar assim de improviso? Mas tem um determinado momento que o narrador fala que a Augusta ela era muito honesta, né? Honesta no sentido de fiel ao marido, né? E aí ele fala, mas não por decisão do caráter, simplesmente por causa da personalidade dela, que é uma personalidade mais preguiçosa, digamos assim. Eu não vou achar provavelmente do nada assim. Deixa eu só. Não. Mas fica aí mais ou menos citado para você, que se você quiser, talvez você queira consultar, né? Mas qualquer coisa você coloca aí nos comentários. Ah, achei, olha lá. A mulher a quem ele só dava tu quando não estava fardado, ou seja, a mulher do Alexandre, era de uma honestidade proverbial no cortiço. Honestidade sem mérito. Então perceba como o narrador do Cortiço é muito mais explícito, né, nas suas visões. Então ele fala exatamente o que ele pensa, né? Enquanto o narrador aqui, sabe, tem uma ambiguidade, ele tem uma ironia, quanto de ironia, né? Honestidade sem mérito, porque vinha da indolência de seu temperamento e não do arbítrio do seu caráter. Então, continuando. Então, Batista, ele não cai em tentação porque ele é forte. Ele não cai em tentação porque ele é fraco, né? Lembre-se que, por exemplo, ficando nessa área, é a diferença de você ter coragem e você ser um temerário, né? Ter coragem é aquele cara que conhece realmente os perigos, se importa com os perigos e mesmo assim faz, né, a coisa perigosa. O temerário é aquele que para ele não tem consequência, né? Tipo, ele vai lá e faz, fica louco e faz. Ou ele tem um descaso pela vida e vai lá e faz, né? Não é a mesma coisa. Só que o nosso narrador está dizendo o seguinte: e nem por isso menos lucrativa moralmente falando, né? E aí é claro que a gente vai discordar do narrador, moralmente falando, é
é bem diferente, né? Mas lucrativa sim, porque olha, se por exemplo eu não traio a minha esposa porque eu sou covarde e tímido, bom, é lucrativo para o meu casamento, né? Então, há uma certa verdade aqui. É certo, porém, que a linguagem dele em relação aos liberais não era já de ódio ou impaciência. Chegava à tolerância, roçava pela justiça. Concordava que a alternação dos partidos era um princípio de necessidade pública. Perceba que interessante, né? A alternação dos partidos era um princípio de necessidade pública, né? Imagine que legal, é claro que eu não entendo nada das reentrâncias do pensamento político, mas imagine que interessante se os partidos, né, ou se até os políticos, eles não conseguissem ter que preservar a carreira, né? Imagine que interessante se, sei lá, o cara participasse da política durante 4 anos em qualquer um dos âmbitos, não existisse esse carreirismo, e aí pronto, acabou, vai viver tua vida, vai produzir alguma coisa, vai fazer mesa, vai, sei lá, ser um engenheiro, vai fazer alguma coisa da tua vida. É claro que daí teria o problema que você tentaria proteger a tua patotinha, etc, etc, né? Mas que interessante fosse se a carreira do próprio político não fosse não fosse ali algo que fizesse com que ele que guiasse as decisões dele. Esse é o ponto, né? Então essa alternância é saudável por causa disso, né? É claro que a alternância não necessariamente gera isso que eu falei. Então, fechei a digressão. Concordava que a alternação dos partidos era um princípio de necessidade pública. O que fazia era animar os amigos, tornariam cedo ao poder. Mas Dona Cláudia opinava o contrário. Para ela, os liberais iriam ao fim do século. Lembre-se que nós estamos ali em 88, 89, né? 89, porque o golpe já está vindo aqui no livro. Quanto muito, admitiu que na primeira entrada não desse lugar a um converso da última hora. Era preciso esperar 1 ano ou 2, uma vaga na Câmara, uma comissão, uma vice-presidência no Rio. Então, só aqui, ó. Quando muito admitiu que na primeira entrada não dessem lugar a um converso da última hora. Converso aqui é simplesmente ato de conversar. Okay? Era preciso esperar 1 ano ou 2, uma vaga na Câmara, uma comissão, a vice-presidência do Rio.